Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Então, gente, Olá. Me delegaram a função de apresentar os temas do programa de hoje. Olha que abuso, que é a Cintia. Sou sempre eu não aguento mais. Exatamente, porque você é a líder desse bonde. Vai, Flávia. É a primeira dofona do barco Angu de Grilo, queridos. Vamos apurar o que é dofona e o que é barco. Vai. Na nossa... Nos próximos programas a gente fala mais de candomblé. O papo é futuro. Pois Como será o amanhã? Responda quem puder. E pronto, karaokê, tá, queridos? Chora, haters. Então, gente, quer começar, Flávia, falando? Eu quero já começar. Que esse tema surgiu de você. Não, eu quero começar porque eu fiquei muito impactada. Na semana passada eu estive na Bahia, pro Agenda Bahia, que é um evento, um seminário, um encontro, que acontece há 10 anos. Nos últimos 4 eu tenho feito mediação e conduzido alguns talk shows com convidados, palestrantes. E na semana passada, que foi o Agenda Bahia, organizado pela minha amiga Raquel Vita, foi o evento de 10 anos. Participaram mais de 1.000 pessoas lá em Salvador, do seminário. E um dos palestrantes, que foi o Peter Croston, ele é do Instituto de Estudos de Futuro de Copenhague. Ele é um dinamarquês que mora em São Paulo faz 9 anos. Ele é o responsável, diretor para a América Latina desse instituto norueguês. Ele é um futurólogo. Primeiro, eu não sabia nem que isso existia, né, no sentido formal, né, do termo. E aí ele fez uma palestra muito interessante, falando primeiro assim do que é o objeto de estudo dele. E é interessante porque ele tem como clientes empresas, governos, instituições que o contratam para fazer algumas elucubrações sobre o futuro, sobre tendências as mais variadas. Ele falou de 2 eixos, né, que dão base para os estudos dele. O primeiro eixo é a conjuntura, os cenários propriamente ditos. Então, assim, o que vai acontecer com economia, com política, que são essas análises conjunturais que a gente sempre acompanha nos jornais, nos seminários. O segundo eixo são coisas inimagináveis. É muito interessante porque ele fala assim, você tem que pensar em coisas quase impossíveis de acontecer ou absolutamente imprevisíveis, não estão no horizonte, mas que, se acontecerem, pode mudar o destino da humanidade. Então, por exemplo, uma tsunami. Né? Ai, nem me fale, eu tenho grande desastre natural. Gente. Eu já tive vários pesadelos com tsunami. Se alguém souber o significado dos sonhos, me fala, porque eu tenho pavor de tsunami. Mas enfim, foi só um parêntese. Não, então, e aí ele fez vários cortes assim do que ele pensa, né? Do que são as tendências para o futuro. E algumas coisas me chamaram a atenção. Ele falou de macro tendências, então é uma sociedade em rede, isso já é real e isso vai ser cada vez mais difundido. O foco em saúde, que eu achei muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso. Globalização, comercialização, polarização, é duro, mas é verdade. Desenvolvimento tecnológico, aceleração e complexidade, essa rapidez, né, e a complexidade das coisas, a democratização, individualização e democratização, é bem louco, né? A sociedade do conhecimento, os princípios de sustentabilidade e uma outra coisa que eu achei fabulosa e que depois até escrevi a coluna no jornal sobre isso, imaterialização, que é o seguinte, você cada vez está menos como é que eu vou dizer, apegado a bens materiais e mais envolvido com
vivências, experiências, sensações. Aí, já faço meus comentários sobre isso. Não, e aí ele apresentou uma pesquisa que eu até citei na minha coluna, de uma empresa de pesquisa e consultoria chamada Social Data, que fez o seguinte: eles perguntaram sobre os planos, uma lista aberta, uma lista com vários itens, dezenas, mais de uma dezena de itens, perguntando quais eram os planos dos brasileiros para 2019. Sobreviver. Resposta número 1. Não, a maioria, em média as pessoas citavam 7 planos, e dos 10 mais citados, nenhum se referia a questões materiais. Os 10 mais citados eram cuidar da saúde, estudar e aprender coisas novas, praticar atividade física, viver novas experiências, dedicar mais tempo para si próprio, que eu achei muito interessante. #autocuidado. Fazer viagens interessantes, dedicar mais tempo para a família, perder peso, minha eterna meta de tudo. Dedicar-se ao trabalho, arrumar um emprego. Coisa mais objetiva, na verdade, era arrumar um emprego, e foi o 10º. Então, ele estava chamando a atenção para um futuro que é menos sobre ter e mais sobre viver, experimentar, testar e tal. E eu fiquei pensando muito nessa vocação brasileira, por exemplo, para experiências, né? Eu acho que a gente podia, se é verdade que o mundo, as pessoas estão mais dispostas a isso, nós temos tantas experiências a oferecer, né? Do ponto de vista da cultura, dos relacionamentos humanos, dos sabores, das cores, dos cheiros, da diversidade de paisagens, enfim, e o quanto a gente é equivocado, e muitas vezes, aí pensando no caso da economia, de pensar modelos econômicos muito ancorados em produção de bens, né? Mais bens do que serviços. Serviços tem mais a ver com vivências, e o quanto a gente despreza, né, essas nossas vocações, a nossa riqueza. Então, experiências como natureza, com praia, com mar. Ai, olha, eu viajei na maionese nesses pensamentos, primeiro por ter alguma reflexão econômica. Calma, que você já tá falando muito. Não, mas é que é isso, porque eu fiquei muito empolgada. Calma, que vai ter um negócio inteiro pra você falar. De 7 minutos já de Flávia falando, ninguém aguenta. Ela fala 15 minutos direto nesse programa e agora vem me silenciar. Pelo amor de Deus. Vocês são testemunhas. Testemunhas. Não, eu quero fazer um parêntese aí já nessa história desse as pessoas estão muito mais focadas em experimentar, em vivências, do que em ter e bens materiais. A pesquisa, tudo bem, é brasileira e tal, mas de que tipo de pessoas estamos falando, né, desse foco de não focar em bens materiais? Quem são as pessoas que podem ter o privilégio de não focar em bens materiais e nessa segurança de ter uma casa própria, um lugar onde morar, de ter, né, bens palpáveis em uma sociedade tão desigual e tão instável economicamente. Então eu fico pensando assim, quem é que pode se dar ao luxo de com a sua grande meta em 2019 cuidar mais de mim, viver grandes experiências, experimentar coisas novas. Cuidar da saúde é uma coisa... Cuidar da saúde, estudar, okay. Acumular conhecimento. Mas nessas outras dimensões do que não é objetivo... Ok, Flávia? Tá. Não, é porque tem coisas objetivas, mas que não são materiais. Esse é um ponto que eu acho importante. Que não são materiais, mas que podem ser focadas em materialidade. Porque, assim, acumular... Tem uma diferença entre estudar e se qualificar e acumular conhecimento. Não, estudar, aprender coisas novas. Eu acho dedicar-se ao trabalho também, tá? Que tem um foco em materialidade. Pode ter um foco em materialidade. Mas não necessariamente estudar e aprender coisas novas. Aí a gente vai cair naquela questão do estudo e do ofício destinado ao sustento. A gente já falou sobre isso, do povo preto. Eu acho que é isso. Pode-se estudar o que se quiser, ou você tem que estudar algo que te dê sustento? Eu acho que pode estudar o que quiser, mas eu acho que é preciso fazer um parêntese do que, todo mundo agora só tá pensando em... Você vai aonde? Ela levantou. Todo mundo agora só tá pensando em ser bom vivant,
e acumular conhecimento por prazer, quando eu acho que, na real, não é só isso. Quando eu acho que tem um foco em estudo e qualificação que enxerga isso como uma capacitação para, no futuro, isso ser revertido em bens materiais ou em uma vida confortável economicamente. A pesquisa perguntou futuro, porque isso que eu falei foi 2019. Futuro. Aí você tem coisas interessantes. Por exemplo, o mais votado no futuro é ter uma vida tranquila num lugar agradável. Olha, isso é materialidade. É materialidade, mas é subjetivo. Tudo bem, mas é materialidade. O que é uma vida tranquila num lugar? Tem subjetividade. Aí tem ganhar muito dinheiro, o segundo. Tudo. Comprar uma casa, o terceiro. Viajar para conhecer o mundo, quarto. Fazer a viagem dos sonhos, que aí já né? Comprar um carro é o sexto. Empreender, começar um negócio. Fazer algo importante para a sociedade, tá entre os 10. Eu achei muito interessante no futuro, né? Ser relevante. Ter uma carreira ou profissão diferente. Fazer faculdade. Eu acho que as primeiras 5 coisas estão todas ligadas à materialidade, ainda que sob uma perspectiva subjetiva. Então, viver uma vida tranquila e confortável num lugar calmo é subjetivo, mas inclui materialidade. Você só consegue atingir uma vida calma e tranquila num lugar que você considera ideal, no Brasil, num sistema capitalista, se você tiver dinheiro para pagar por isso. Não necessariamente. Se você for pro interior e viver de autoprodução. Aliás, é uma coisa, qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Consumo próprio, arranjos comunitários. Eu tô lendo também, minha gente, o livro do Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E olha, vim lendo no avião e me emocionei, sabe? Porque tem... É claro que ele fala sob a perspectiva da cosmogonia indígena, dos povos indígenas, na verdade, da etnia dele, né? Krenak, são muitos, ele até salienta isso. Mas é tão interessante porque é outra visão que não transforma rigorosamente tudo em mercadoria ou recursos. Ele fala, o Rio Doce, por exemplo, destruído na tragédia de Mariana, é avô dele. E a gente pensa, mesmo quando defende o Rio Doce, como um recurso natural. Então é algo a ser pilhado e não parte de nós. É tão bonito o livro, eu quero recomendar. Ele é pequenininho. Foi um dos mais vendidos, exatamente. Um dos 5 mais vendidos da Flip. E vale muito a pena, porque expande os nossos horizontes em relação a... Eu não sei se é porque eu já tinha visto a palestra, já tinha escrito a coluna, e aí fui ler o Krenak. Então eu estou completamente ensopada dessas ideias de um outro futuro possível, sabe? Eu assisti semana passada 2 filmes e terminei há 2 semanas atrás a série Years and Years. Eu super recomendo, que assim, mas gente, eu fiquei muito abalada. Tem que assistir, mas eu chorava no último episódio no avião, que eu passei vergonha. Que eu tava voltando de viagem e assisti o último episódio no avião. Não, eu chorei essa série inteira. O primeiro episódio eu chorei. Mãe, você tem um episódio tudo, do meio, gente. né? Que não dá pra contar, porque aí seria um spoiler. Ai, tem olha, que é uma coisa assim. Que dá vontade de dar com a cabeça na parede. Exatamente. É aquele negócio que você fala assim, não é possível, né? Que o roteirista vai fazer uma coisa dessa com a gente e ele faz. É assim. É de uma crueldade. Não dá absurda. pra entender. E aí eu assisti Years and Years e uma semana depois assisti Privacidade Hackeada, que é um documentário que eu acho que também todo mundo tem que ver. Tem que ver. Pra entender o uso de... Privacidade Hackeada é sobre aquele acontecimento que explodiu tem um tempinho, de que vários jogos do Facebook estavam roubando os seus dados e os dados dos seus amigos e vendendo para a campanha presidencial. No caso dos Estados Unidos, foi para a campanha do Trump. Aquela empresa Cambridge Analytica lá da Inglaterra, que teve por trás do jogava Brexit. O joguinho no Facebook, todos os seus dados iam para essa empresa, eles mapeavam todo o seu comportamento e aí
a empresa, a Cambridge Analytics, na eleição do Trump, ela fazia publicidade direcionada para um certo tipo de eleitor em um certo tipo de estado que precisava mudar a mentalidade no sentido XYZ para votar no Trump. Então eles falam que tinham 5.000 pontos de mapeamento de dados de cada pessoa e eles conseguiam fazer essa propaganda política personalizada no nível, assim, dentro de um estado, na cidade tal, eleitor de tal idade, que pensa de tal jeito. E isso teria sido determinante para a eleição do Trump nos Estados Unidos. E o documentário fala também muito sobre a guinada à extrema-direita, principalmente com o uso de rede social, de fake news. Eles até citam dessas bases de dados, a última eleição do Brasil, da coisa do WhatsApp, né, na eleição do Bolsonaro. O Years and Years é uma série da HBO que é simplesmente sensacional. Sensacional. Que é uma coisa assim... Ela não concorreu a nada, não? Eu não sei se é ano que vem, porque ela é nova. Mas é sensacional. É uma mesmo. série que, assim, ela não tem uma sinopse, é muito difícil explicar. É uma série que começa em 2019 e vai até 2016, avançando no tempo. E é basicamente o retrato do que vem por aí. 2036, né? Não, 2026. Acho que são 14 anos que ela avança. Não é isso tudo. Sim, não é mesmo, infelizmente. Não é. A partir da reeleição do Trump que começa. E vai atravessando a vida de uma... Pode pesquisar. Vai atravessando a vida de uma família, de um núcleo familiar. E é muito interessante porque é muito diverso, né? É uma avó que já tá indo para os 90 anos, com mais de 80 anos, então já viu de um tudo, né? Aí são 4 irmãos, uma que é uma ativista que vive viajando, um que é um homem gay que trabalha com refugiados, um que é uma cadeirante que cozinha, né? Se não me engano, e o outro é um homem 15 hétero. anos mesmo, que saco! Eu falei. E o outro é um homem hétero, casado com uma mulher negra, então tem uma família interracial. Então tem essa diversidade. E à medida que a onda conservadora vai avançando, né, mudando o cenário político, não sei o que, você vai vendo os efeitos daquilo só que a série, naquela gente, família. é bizarramente atual. Nas redes, parece que foi gravada, tipo, semana passada e entrou no ar essa semana. Porque ela pega todo o início, né, que começa em 2019, começa com a discussão da reeleição do Trump, do Brexit, da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, todas essas tensões. E aí o que a série faz é basicamente realizar todos esses medos e essas tensões. Então, a guerra da China com os Estados Unidos acirra mais ainda, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido sai da União Europeia e quais são as consequências disso, o Trump é reeleito, quais são as consequências disso, eles mostram, né, a trajetória de uma mulher que ascende na política do Reino Unido de extrema-direita e quais são as consequências disso. Então a série é basicamente todos os medos que a gente está vivendo agora realizados nos próximos 15 anos. E é desesperador. Só que ao mesmo tempo é muito bem feito, é muito boa. O uso de tecnologia... Leva muita reflexão. Nossa, demais. E ela usa... A série... É a primeira série que eu vejo assim que trata a tecnologia com naturalidade. Que não é aquela coisa engessada, que não sabe muito bem onde é que encaixa o celular, sabe? Onde é que fica a televisão, sabe? Que tem uma forçação de barra para incluir a tecnologia na vida das pessoas, e nessa é muito natural. E tem esse debate de como a tecnologia vai entrando, virando também as pessoas, entrando no corpo. Já tem gente que tem chip, transhumano, né? Ela radicaliza o debate sobre transhumanidade. E você ter a tecnologia no seu corpo, com chip, com gadget que você implanta, que isso é uma coisa que já acontece. Tem um episódio de uma série que eu amo também da Netflix, que é Rede Sombria, que é uma série só sobre as coisas da Deep Web, enfim, o que a Deep Web tá debatendo e sobre tecnologia, sobre invasão de privacidade, de tudo.
E tem um que é sobre isso, você botar a tecnologia no corpo, implante de chip, e aí mostra uma empresa, uma startup que implanta chip. Mas o deles é, tipo, pra você conseguir abrir porta digital com a mão, pagar coisa com a mão. Falar no telefone, né? Isso é a sério, né? Tô falando é verdade. Ah, isso já não, existe. sério. Isso já existe, já tem gente fazendo isso, botando chip na mão pra fazer essas coisas básicas. Então, a série é muito boa, é um panorama muito assustador, mas eu acho que é bom nesse momento a gente refletir pra ver, olha, se isso tudo mesmo acontecer, pra onde é que a gente vai levar, né? Pra onde é que a gente vai? E não é uma coisa apocalíptica, não. É absolutamente possível, é muito realista. Isso que é o mais vai bizarro. também dando os efeitos, as mudanças no clima, né? Muito rapidamente. Sim. E... Chuva, tem uma cena, não é spoiler isso que a avó fala, uma coisa. Eu lembro quando havia borboletas. Isso é. E é o debate, por exemplo, que a gente está tendo agora das abelhas que estão acabando. E qual é o impacto na culinária, na nossa alimentação, se não tiver mais abelha. E na nossa vida inteira. Bom, aí eu vi isso, vi Privacidade Hackeada. E pra fechar a tríade de mais notícias, eu vi A Gente Se Vê Ontem, que é um filme simplesmente sensacional, que o Spike Lee é produtor. E o filme é sobre 2 adolescentes negros que descobrem como voltar no tempo. E eles têm um fato, um acontecimento trágico, e eles ficam tentando voltar no tempo para reverter aquele acontecimento. E o filme é incrível porque, assim, são 2 adolescentes negros que viajam no tempo. Então, é o afrofuturismo ali, a representatividade negra na tecnologia em seu ápice. E é absolutamente natural. Não é uma coisa que eles ficam, tipo, meu Deus, descobrimos como voltar no tempo. Eles falam, deu certo, sabe assim? Os cálculos que a gente fez deram certo porque a gente é inteligente mesmo, e é isso. Então, a postura da história como isso é contado no filme é sensacional. E aí eu não vou dar spoiler, mas assim, o filme também é bem angustiante, o final, e é muito bom, então eu acho que todo mundo tem que ver. E esse filme eu acho que fala mais sobre presente e sobre passado do que necessariamente sobre futuro. Eu não acho que é um filme sobre futuro, mas foi um filme dentro dessa temática que eu assisti, que eu acho que completou assim, a tríade, que eu acho que todo mundo tem que assistir no momento, que é Years and Years, Privacidade Hackeada e A Gente Se Vê Ontem, tem que ver. Pra debater presente, pra debater futuro e o que a gente quer que mude no futuro. Eu acho que esses 3 têm que estar incluídos. O que mais, gente? Não, eu acho também fundamental. Eu não sei se a gente atravessou algum momento, enfim, os anos recentes, né, antes dessa onda mais conservadora, mais tensionada, mais polarizada, parecia que o futuro estava dado, né? Que a gente ia caminhando, ainda que numa velocidade não exatamente desejável, mas que a gente estava caminhando para uma evolução. E essa ameaça de retrocesso, né, que a gente vive em várias dimensões, eu acho que talvez esteja aguçando, né, essa nossa curiosidade em relação ao futuro. Como é que se faz plano? Como é que a gente vai sair desse ambiente? Muitos grupos se reunindo, eu faço parte de vários grupos, né? Isabela também, de alguns, enfim, de a gente tentar traçar estratégias de autoproteção, de metas, né? E acho que nunca foi tão difícil trabalhar com cenários, com metas, né? Veja, por exemplo, a economia brasileira esse ano, que tinha uma expectativa, aliás, essa pesquisa que eu citei falava disso, né? Que as pessoas tinham muita confiança no ano de 2019, porque a economia ia melhorar. Isso é uma situação típica de governo pós-eleição, né? Renovação de governo, de alternância de poder, porque, de modo geral, você tem uma perspectiva de que vai ter alguma mudança positiva a partir de alguns processos políticos. Isso é típico. À esquerda ou à direita, você tem uma melhora de expectativa. A expectativa pode estar ótima, mas assim, o Brasil está pior mesmo. Do que o Brasil 2019. E aí não estou falando nada, não tem nenhum viés ideológico aqui nessa conclusão. Você vai no site do Banco Central, pega o relatório Focus, que é onde os analistas do mercado financeiro apresentam
semanalmente as suas projeções para a economia brasileira para o Banco Central. Ele calcula uma média e divulga toda segunda-feira, acho que 8 horas da manhã. No início do ano, era uma previsão de crescimento do PIB de 2,55%, de uma inflação de aproximadamente 4%, de um dólar que era 3,70, 3,80. O dólar semana passada caiu, chegou a 4,6. E aí você vê, ao longo do ano, como isso foi se alterando. Né? Hoje a inflação está com uma previsão até bem mais baixa, 3,3%, alguns 3,4%, mas por quê? O PIB não deve crescer nem 1%. As projeções do mercado financeiro estão em torno de 0,87%, o Banco Central está trabalhando com 0,9%, tem gente no mercado financeiro trabalhando com 0,6%, então é uma economia muito deprimida. O dólar já com a projeção de R$4 no fim do ano, fechando o ano em R$4, o que não estava no horizonte. Então, assim, tem uma frustração muito grande em relação ao ambiente econômico, em que pesa o fato de algumas reformas, né? A reforma da Previdência não foi o que o governo desejava, mas ela está saindo. Também, né? Bom. Não, eu acho até que é uma vitória que quem foi crítico e tal, não contabiliza. Eu acho que tem uma narrativa que está mal contada, inclusive. Um dia a gente pode falar de Previdência. Quando eu finalmente aprovar, eu acho que a gente pode fazer um ângulo de grilo falando dessa dimensão. Mas acho que quem foi crítico e atuou criticamente por algumas mudanças no projeto original, não está contabilizando a vitória que teve, porque... Gente, perto do que podia ter sido, o que vai rolar é algumas vitórias... o melhor dos mundos. Algumas vitórias importantes que não foram bem contabilizadas. A questão das mulheres, a questão dos professores, a questão do benefício de prestação continuada, da aposentadoria rural, várias questões. Mas, enfim. Queria dizer que ela falou todos esses números de cabeça, tá, queridos? Não teve cola, não leu em lugar nenhum. É uma mulher que leva os dados em sua mente de cor e salteado. O chip dela é esse, Brasil. Olha meu afrofuturismo. Agora eu vou pra nome e eu esqueço o nome de tudo. Coisa horrorosa. Mas eu acho interessante também até convocar a nossa galera, nossos ouvintes, nossos e nossas pessoas ouvintes para se manifestarem pelas redes, no nosso e-mail. Fala o e-mail, Isabela. angodegrilo@gmail.com. Sobre futuro. Quando a gente fala em futuro, você pensa em quê? E quem é mais novo, para quem é mais novo e quem é mais velho? Porque eu tô naquela fase da vida do tenho saúde e tenho dinheiro, mas não tenho tempo para ter uma vida tranquila num lugar, uma vida saudável num lugar tranquilo, né? Continuo nessa correria toda. Eu gostaria de estar trabalhando menos do que eu trabalho hoje, de ter mais tempo. Eu já desisti de advogar por essa causa. Então não tenho, porque tem muita demanda. O Rio de Janeiro não me permite, o Brasil também não. São várias demandas. Então eu adoraria ter mais tempo. Não. Tem dificuldade de dizer não. Sessão de terapia. Mas eu queria saber sobre os jovens. Mas isso é autocuidado. Isso fica pro episódio do autocuidado. Saber dizer não. Aí deixa eu falar mais duas coisas interessantes. Mas calma aí, gente. Eu quero falar dos jovens. Ah, tá. Não, porque eu quero falar de saúde. Então me lembra. Saúde e o negócio do transporte. Então a pior pessoa pra lembrar sou eu. Mas eu acho que... Bom, preciso falar que pensando nos jovens... E eu acho que boa parte dos jovens desse país estão pensando em como ficar vivos e como estar nesse futuro. O Brasil mata um jovem negro a cada 23 minutos. Então, assim, boa parte da população não tem o direito de criar e de pensar grandes planos para esse futuro, porque está pensando ativamente estratégias para manter a própria segurança e a própria vida. Eu andei pesquisando muito sobre afrofuturismo nos últimos tempos e tem uma frase da Nathalie Neri, Nathalie Neri tem um TEDx ou um TEDx que ela apresentou sobre afrofuturismo e que ela fala a seguinte frase: oh meu Deus, cadê Jesus? Tinha acabado de abrir aqui. Cadê? Não, peraí. Vou começar a falar então. Peraí, achei. Não, achei. O afrofuturismo é a radical ideia de que pessoas negras existem no futuro. Isso ela fala a partir
do movimento afrofuturístico, estético, cultural e tal, mas pensando a partir do panorama de que todos os nossos materiais, filmes, livros, séries, desenhos animados de futuro, principalmente os antigos, não tinham pessoas negras. Os Jetsons, De Volta para o Futuro, fala aí, qualquer filme antigo que projetava o futuro daqui a 50, 100 anos, com máquinas voadoras, com carro que voava, com tênis que amarrava sozinho, e seja robôs dentro de casa, seja lá o que for, não tinha pessoas negras nesse futuro, em lugar nenhum, em posição nenhuma. E aí, o que ela levanta, que eu achei muito interessante, que é assim, o que aconteceu, né? É só ingenuidade obtusa ou má fé cínica dos roteiristas que, mais uma vez, invisibilizaram a população negra e faltou representatividade, ou o projeto de genocídio da população negra que está em curso foi um sucesso e todos os pretos foram exterminados e no futuro só vai ter gente branca. E aí, o afrofuturismo é um movimento estético, artístico, cultural, que tem a ver com representações de pessoas negras dentro dessa estética de ficção científica, mas também é uma releitura do que a gente está vivendo agora e quais são as estratégias que a gente vai traçar para estar nesse futuro, que é daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, como é que a gente vai chegar lá. E aí eu acho que, bom, uma pessoa que eu tenho lido muito e acompanhado muito que fala sobre isso é a Morena Mariá. Então, por favor, sigam, porque ela é uma mulher incrível, jovem, uma jovem mulher negra que dá curso de afrofuturismo e fala muito sobre esse assunto. E ela fala também que o afrofuturismo está muito ligado ao conceito de Sankofa, que é um ideograma do sistema de escrita Adinkra, do povo Akan da África Central, que quer dizer, a Sankofa quer dizer voltar, pegue, volte, né? Pegue, volte. Gente, eu tô péssima na minha memória hoje. Eu acabei outro dia de escrever eu escrevi isso agora aqui, já achei. Volte e pegue. Sankofa é uma palavra que significa volte e pegue, e o ideograma, o símbolo, é um pássaro com pescoço longo voltado para trás. E esse conceito é descrito como um movimento de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, o afrofuturismo tem muito a ver com projetar o futuro, como é que a gente quer estar nesse futuro, mas também que esse futuro tenha simbolismos e que a gente chegue lá através do resgate da ancestralidade. Eu acho que a referência mais pop dos últimos tempos disso é a Pantera Negra, né? Assim, que eu falo que Pantera Negra não é um filme de super-herói. Pra mim tá muito longe de ser um filme de super-herói, e eu gosto de filme de super-herói. Eu vi todos os Vingadores, eu sou louca pelo Homem de Ferro, eu adoro X-Men, mas Pantera Negra não é um filme de super-herói. E tem muito disso, assim, de ser um futuro projetado, porque o Wakanda tem essa mega ultra tecnologia, mas que tá fortemente enraizado na ancestralidade. Isso. Das roupas, dos trajes, e eu tenho... Do conselho de anciões. Quem toma as decisões são os mais velhos de Wakanda. O filme tem várias, enfim, passagens que falam muito sobre esse resgate da ancestralidade, respeito aos mais velhos, e a pessoa mais inteligente do universo da Marvel é a Shuri, a irmã do T'Challa, que acho que no filme ela tem 16 anos, e os diretores do filme já falaram que ela é a pessoa mais inteligente do universo Marvel, e é uma jovem negra, adolescente, que lida com toda a tecnologia de ponta. Então, qual é o futuro que a gente quer ver e como é que a gente vai alcançar esse futuro? Todos estão certos, viu? O quê? Ancião tem 3 plurais. Ai, Deus. Anciães, anciãos e anciões. Não, é porque português é a língua mais difícil que existe no universo. Pois é, tem palavra que só tem um, né? Mas eu acho que não tem nenhum e tem uma que tem 3. Enfim, tem várias projeções de pensar futuro. Eu acho que a gente precisa pensar o futuro a partir do olhar, colocando raça antes de tudo, porque no Brasil raça vem antes de tudo. E como é que a gente quer esse futuro, como é que você imagina esse futuro e como é que a gente vai fazer para alcançar esse futuro. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós, de pessoas ricas, pobres, brancas, negras, LGBTs ou não. Mas qual é o futuro que você
projeta? Em que universo você quer viver e que você quer que seus filhos vivam? Eu quero que a minha filha viva num futuro onde pessoas negras estarão em posições de poder, de destaque, como protagonistas, ricas, bem pagas, vivendo confortavelmente. Ou numa classe média digna, né? Que não te obrigue a superar tudo e todos para você ter uma vida digna como nos é imposta. Não, é porque eu acho importante isso. Aos negros brasileiros não é dado o direito de ser mediano. E é legítimo não querer conquistar o mundo, não querer, não sei o que, ser o homem mais rico do mundo, ser megalômano, passar por cima de todo mundo, etc, etc. É legítimo querer ter um emprego, uma renda, uma casa, um carro, se for o caso, viver fora do sufoco. Só que para uma pessoa negra no Brasil viver fora do sufoco, você tem que fazer um exercício de superação que é quase para ser o homem mais rico do planeta. Porque não é permitido errar, não é permitido descansar, né? O quanto eu caminhei para chegar até aqui, eu não cochilei. É mais ou menos isso a canção do Cidade Negra, do Tony Garrido. Mas... Então, esse direito, por exemplo, de uma mãe negra deixar um filho negro correr na rua. É isso, sabe assim? Qual o futuro que a gente quer estar? Eu quero estar no futuro que eu tenha um filho negro que ele possa correr na rua sem confundirem ele com um menor, né? Que ele deixe de ser uma criança para ser um menor. Ou que pessoas trans estejam também trabalhando, empregadas, com uma expectativa de vida igual do resto da população e não só de 33 anos. Em que pessoas LGBTs também estejam sentadas nos meios tomando as decisões, que não estejam mais sofrendo essa quantidade absurda de preconceito, de violência. Que as famílias sejam famílias, toda forma que de amor. Mundo se beije, é isso. Então, assim, esse é o futuro, uma parte do futuro que eu projeto, que eu quero viver na minha meia-idade ou velhice, que eu quero que meus filhos e meus descendentes vivam. O que eu estou fazendo hoje? Qual é o meu nível de envolvimento para plantar esse futuro? Eu acho que essa é uma responsabilidade de todos nós, não só do que a gente quer para o nosso futuro individual, mas qual é a sociedade que a gente quer viver. Porque assim, não adianta eu estar muito milionária, rica, bem-sucedida, viajando o mundo, inserida numa sociedade que mata as pessoas que eu amo, que refugia pessoas dentro de casa que não pode sair porque tá tendo tiroteio, ou que agride pessoas LGBTs na rua e pessoas que eu... Isso não faz, sabe assim, não adianta pensar o futuro só individualmente se estaremos todos inseridos num contexto social. Então acho que o movimento tem que ser de construir um futuro coletivo, pensar quais ações estamos tomando individualmente, hoje, e coletivamente, para a construção do futuro que a gente quer em sociedade. Isso é maravilhoso e isso fala totalmente com o livro do Krenak, que ele diz isso. É preciso acreditar que há outras formas possíveis de construção de sociedade, de convívio, numa lógica mais coletiva do que individual, e vocês não podem pensar nos nossos modos de vida, ele falando dos povos indígenas, das populações tradicionais nativas, também quilombolas, mas ele fala dos povos, por exemplo, de Colômbia, do Peru, não só os nativos brasileiros, né, originais brasileiros. E aí, como a gente olha e fala assim, ai, que lindo isso que você pensa, como isso é interessante, né? Mas fica no território do exotismo e não exatamente de uma visão de mundo e um modo de vida a ser respeitado e que pode ser inspirador para uma sociedade que foi excessivamente orientada para bens e recursos, né? Ele usa muito essa expressão recursos, porque ele fala montanha. A montanha, para mim, é uma pessoa, é um ser. Na nossa aldeia, ou em alguma aldeia, você olha para a montanha ao amanhecer e você sabe como vai ser o dia. E se você olha para a montanha e ela tá com uma cara de poucos amigos, é melhor você não fazer nada, sabe? Fica na tua. Tudo. E tal. E se você acorda, estão as nuvens, estão o céu azul, a montanha linda, exuberante,
pode cantar, pode dançar, pode brincar. Ele fala disso, de serem povos, integrarem povos que cantam e dançam, que na diversidade, é lindo isso. Quando a vida está muito pesada, você empurra o céu como se fosse um movimento de Tai Chi Chuan, mas empurrar o céu no sentido de alargar os seus horizontes e ver outras coisas. É tão bonito, gente, o livro. E isso se encontra tanto com a nossa mitologia, cosmogonia iorubá, a mitologia iorubá do candomblé. Iroko é uma árvore que no candomblé é um orixá. Então, assim, né, isso de enxergar a natureza, a floresta, como o mar, pessoas. as águas. Os orixás são representações de forças das naturezas, que acabam humanizados, né? Que são energias que são humanizadas e têm características e personalidades e tal, mas que estão representando forças da natureza. É o rio, é o mar, é o raio, é a pedreira. Então tem tudo a ver. Eu esqueci o que eu ia falar. Não, você ia falar que você queria ler o livro também. Não, eu super recomendo. O livro é muito legal você pensar. E a gente que tem uma ligação com a religiosidade de matriz africana fica muito próximo disso, sabe? Você pensa em territórios indígenas, demarcação, né? Um debate político importante. Ele também trata disso. Se fala em demarcar um território que era nosso. Ele começa o livro contando, posso contar isso, que ele foi convidado quando, nos 500 anos, né, da chegada dos portugueses, que costumava se chamar de descobrimento do Brasil, ele foi convidado para ir a Portugal para fazer uma palestra. Coragem. E ele falou, eu não vou porque essa é uma festa de vocês portugueses. Vocês vão comemorar o quê? 500 anos que vocês dominaram meu colonizador. É tudo. Que vocês adentraram e do meu canto do mundo interferindo e tal. Então, assim, não, essa semana foi, eu até postei no Twitter, foi comemorado os 518 anos do Rio São Francisco. Eu falei, como assim, gente? O Rio São Francisco existiu, foi criado pelos portugueses. Então, gente, hoje, agora que eu pisei aqui, vamos criar um rio de dimensões imensas só pra mim. É muito surreal, né? E aí me responderam até no Twitter que o rio antes chamava Opará. E o nome indígena do rio era Opará. Mas o que eu queria dizer é que, assim, outra coisa que eu penso nesse debate do futuro é que nós estamos vivendo o futuro dos nossos antepassados, né? Então, não os decepcione. Somos o futuro. Não os decepcione, basicamente isso. Nós somos o presente que alguém sonhou um dia. Somos o futuro dos nossos antepassados e somos os antepassados dos nossos descendentes. Pois é. E o que a gente vai sonhar para eles? O que a gente vai projetar para eles viverem? Mas eu não sei se essa é a minha relação que eu de sempre pensar também por causa da religião, a perspectiva da ancestralidade. Mas eu acho que é bem isso, assim. Isso você é o sonho que um dia alguém sonhou. Não os decepcione. O que você tá fazendo, tá ligado? Se você foi a grande expectativa de uma geração... e não tô falando dos pais ou dos avós ou de nenhuma linha familiar que você tenha conhecido. Mas de todo mundo que veio antes. Que em alguma medida sobreviveu, né? Para se multiplicar, para manter uma linhagem, e que sonhou com o futuro, como foi previsto nos desenhos futuristas de antigamente, de que ia ter carro que dirigia sozinho, que ia ter robô que fazia as coisas dentro de casa, e tudo isso se realizou. Então, alguém previu a sua vida e a sua existência no futuro. O que você está fazendo com ela? Eu acho que isso não é pra botar culpa em ninguém, do tipo, não estou fazendo o suficiente, não acho que estou fazendo o suficiente, ou talvez eu esteja decepcionando. Não é sobre culpa. Culpa é um sentimento judaico-cristão que não adentra a minha vida. Eu acho que é sobre responsabilidade. Tem a responsabilidade sobre o que você está construindo e o que você vai deixar de legado e que irá construir a noção de ancestralidade das gerações futuras. Agora, olha só, a gente falou muito aqui de povos indígenas, de povo negro, né, de ancestralidade dos povos nativos e do nosso povo de África,
mas branco brasileiro também é descendente, também tem ancestralidade. E aí eu acho que também tem um dever aí de repensar esse futuro que foi planejado, que é um futuro de extermínio de grupos, né? De grupos étnicos, de grupos sociais. O que eu quero fazer diferente dos meus antepassados. Herdeiros, né? São herdeiros privilegiados em grande parte, né? Muitos de nós. Não é aleatório, né? Você está num espaço de privilégio nesse momento do presente, né? O passado deixou herança. Muita gente remete a eu tenho avós italianos, bisavós italianos, não sei o quê, japoneses, portugueses, espanhóis que chegaram aqui sem nada, fugindo da guerra, sem nada, mas ganharam um pedaço de terra, sem nada, mas não enfrentaram a barra que foi de opressão. Não eram escravizados. Não eram escravizados e não foram escravizados, né? E chegaram num local de privilégio. Então, construíram coisas do nada, mas com equipamentos e políticas, apoio ou algum tipo de incentivo, o que não estava posto para todo mundo. Portanto, você ou nem de incentivo, mas de não obstáculo, né? De não barreira. Então, assim, também tem que se pensar no território do espaço e do significado de ser um herdeiro de privilégio, de ser um descendente, né, de uma ancestralidade que foi privilegiada. Isso é um ponto importantíssimo. Recentemente, o comitê da Unesco, do projeto Rotas dos Escravos, que vai fazendo essas análises e investigações sobre países, lugares, né, sítios arqueológicos, de referência para essa história da escravidão, um deles, o caso do Valongo. Milton Guran, em final de agosto, teve num encontro que foi, se eu não me engano, em Gana, desse comitê, e eles divulgaram um documento, uma carta, muito interessante, falando de recomendações sobre essa questão dos estudos de rotas dos escravos, além de várias coisas. Tem que estar nas escolas, tem que educar, tem que preservar os sítios, tem que explicar o verdadeiro significado. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu até já falei sobre isso na rádio, mas vou repetir aqui porque eu acho que vale a pena. Eles fazem um comentário dizendo que, de modo geral, a história, os resgates da história da escravidão, eles são muito baseados em resgatar a memória dos escravizados através dos seus descendentes ou dos vestígios da pesquisa arqueológica. Mas aqui, companheiros, temos também, dizem na carta, e eu concordo, temos que também verificar a memória, as histórias e a herança de quem escravizou. Né? Uhum. Quem foram essas famílias, o que elas ganharam, né? Quem são os descendentes dessas famílias, em que eles se assentaram, que patrimônio é esse, porque isso foi construído com o trabalho escravo de muita gente, né? Então, vamos fazer essa reflexão ética e pensar assim, o quanto estamos contribuindo para construir um futuro mais igualitário. Não é só sobre, eu não sou racista, eu não tenho nada com isso, eu não escravizei ninguém. Não escravizou ninguém, mas herdou, né? É herdeiro de um regime escravocrata. Dependeram disso. Então, tudo bem, todo mundo amigo e tal, mas a gente sabe que tem privilégio aí na jogada e essas questões têm que ser refletidas. Não posso só eu pensar, coitada da minha tetravó que veio num tumbeiro, e você não vai fazer nenhuma reflexãozinha sobre a fazenda de cana do seu trisavô, né? Dos cafeicultores de Minas Gerais, de São Paulo, da galera da mineração. Quem é essa galera aqui? Do ouro, ninguém. Né? Não das acha terras. Ninguém. Então eu acho que tem uma reflexão importante. Mais difícil aí. achar, tão difícil quanto achar um eleitor do Bolsonaro hoje em dia. Ninguém votou. Isso aí foi ela que disse. Vocês viram que a gente tá revezando aqui na força do ódio, né? Semana passada fui eu, agora a Flávia indignada. Não, mas eu não tô com ódio, não. Eu tô falando, porque isso é uma recomendação, inclusive, do ponto de vista acadêmico, de resgate histórico. Tá, só tem um lado da história. Jogo vira-lates, né? Currículo vira-lates.
Não, porque outro dia o vice-presidente não falou que é um país de empreendedores? Não, olha, gente, é qualquer coisa. Coragem, né? Pra falar isso. Admiro a coragem, porque noção não tem. Pois é. Mas uma frase que ficou muito popular nos últimos tempos foi: sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. E isso ficou sendo dito com muito orgulho por muitas mulheres. Acho que minha proposta de agora de reflexão sou a neta dos senhores que escravizaram pessoas. Então, assim, o que você vai fazer com essa informação? Qual será o seu senso de responsabilidade a partir dessa noção de que a sua família colaborou para esse sistema em alguma medida, e o que você vai fazer ativamente para... Se não contribuiu objetivamente, esse sistema privilegiou alguns grupos. Sim, é isso. Então, assim, mas, na origem... Bora! Todo mundo veio de algum lugar, né? Quando chegou aqui era meia dúzia de portugueses que viraram 200 milhões de pessoas e metade da população branca. Então, as pessoas foram se reproduzindo, os ramos familiares, e em algum momento da história isso chega a algum lugar de privilégio, de vantagem. Chega, de genocídio dos povos indígenas. Claro, chega, sim. gente. E é verdade, gente, lide com isso. Se você não pensou nisso até hoje, não sei no que você estava pensando. Então, vamos falar do transporte público, que Calma eu acho aí, fundamental. Acabou já o nosso tempo. Ah, acabou o tempo? Então semana que vem. Não, mas o que é grande? Não, não quer que eu fale, não falo. Não, é porque o futurólogo falou uma coisa muito engraçada. Pra gente terminar no astral, né? O futurólogo falou de... No astral. Não, falou do transporte público. Ele falou do negócio da saúde, que eu tinha já comentado, né? Acho que eu já tinha comentado aqui. Que é muito mais... a saúde hoje é muito focada em curar a doença. E o futuro caminha para uma saúde em que você vai evitar a doença, né? Uhum. Pensar, construir saúde e não a partir da doença. Então, prevenção, basicamente, isso resume. Isso pode ser um episódio depois também. Mas Mas no transporte, ele fala dos carros do futuro, carros compartilhados e carros até mais amplos, porque vão andar em vias, carros, como é que se fala isso? Autônomos, né? Uhum. Autônomos e compartilhados. Então, são verdadeiros, as imagens que ele mostra, são tipo lounges, assim. É um negócio, uma tela enorme. Aí ele falou, os carros vão ser salas de aula, vai ter um monte de gente, você e mais amigos ali fazendo uma aula, assistindo um vídeo, vai ser uma coisa, tipo um lounge para você assistir um filme inteiro nesses deslocamentos. Pode ser um lugar para você, enfim, namorar ou fazer sexo e tal. E aí eu pensei, esse cara tá falando do futuro distópico do 350 em Irajá, né? Que tinha essa fila, era tudo. Eu lia, estudava, fazia faculdade, dormia... Tinha festa de aniversário, casais se formavam, terminavam, tinha baixaria. Tudo isso era vivido no transporte público de quem está no subúrbio. Isso que eu faço na Marquesa. É o avesso, né? É a vida possível, né? A sociabilidade possível num sistema de transporte precário, 8 né? horas por dia De um país emergente, das megacidades dos países emergentes. Mas aí ele está pensando nisso quando... Eu nem sei quantos casais o 351, alô, povo de Irajá. Quantos casais o 351... Se você pegou alguém... No ônibus já, Conta. Se você foi formar, se o seu casal já se formou no ônibus, conta pra gente na hashtag Ango de Grilo no Twitter. E eu quero fechar esse episódio com um pensamento de um historiador que eu amo, chamado Luiz Antônio Simas, que eu não aguento mais citar, mas é porque, enfim, que ele fala que o Brasil deu certo. Que na ideia, no projeto dos colonizadores, era exatamente esse Brasil que eles pensavam. Uma sociedade que mata pessoas negras, que ainda tem pessoas negras em trabalhos, como é o nome disso? Subemprego, que tem uma desigualdade social absurda, que tem um projeto de genocídio. É exatamente a sociedade que eles projetaram e o Brasil deu absolutamente certo. E o nosso movimento agora é de fazer o Brasil dar errado urgentemente. Então a gente precisa que o Brasil dê errado. Vamos contribuir para que esse país degringole de vez no sentido e dê completamente errado, que é o que a gente está precisando, ok?
Então, ok. Gente, eu amei esse episódio. Acho que foi o meu favorito. Nossa. Depois me eu comentem gostei comigo. desse episódio. Eu acho que tem que ter uma parte 2, porque foi tudo. Então tá, gente. Beijo. Até semana que vem. Até o futuro. Semana que vem. Que já é futuro, exatamente. Beijo. O que irá me acontecer? E pronto. O meu destino Ela será tá virando como a minha Deus avó. quiser. Eu não aguento.